Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Doutor Podcast. No programa de hoje nós vamos falar sobre paralisia cerebral. Mas antes da gente começar o episódio, aproveita e te inscreve aqui no nosso canal no YouTube e nos segue nas redes sociais. Aqui no YouTube, toda segunda-feira tem um episódio inédito para ti. E nas redes sociais, tu fica por dentro dos nossos bastidores, pode mandar sugestões de pautas ou perguntas. Fica conosco que o Doutor Podcast está começando. E conosco aqui no estúdio para conversar sobre esse tema, a gente recebe o Dr. Richard Giacomelli, médico neurocirurgião, graduado pela Universidade Católica de Pelotas, com residência médica em neurocirurgia no Hospital de Clínicas de Passo Fundo, com um período de formação em base do crânio e neurocirurgia oncológica na Alemanha, com um ano de Clinical Fellowship em cirurgia oncológica em São Paulo e professor de neurocirurgia e neuroanatomia do curso de medicina da Universidade Fevale. Seja bem-vindo. Muito obrigado. E Dalva Regina Britos Matos, fisioterapeuta, graduado em fisioterapia pela Fevale, especialista profissional em fisioterapia neurofuncional, com pós-graduação em fisioterapia neurofuncional adulto e pediatria, e pós-graduação em reabilitação vestibular e distúrbios do equilíbrio, qualificação e neuromodulação. Sejam muito bem-vindos, é um prazer receber vocês aqui conosco. Obrigada. Obrigado. Conosco aqui no estúdio também a gente recebe a Garbo Decor, Móveis Reinheimer, Colégio Sinodal e Clínica Visuale. Bom, vamos começar do princípio, então, conversando sobre o que é a paralisia cerebral. Ela é um termo muito amplo para várias condições, né? Eu gostaria que o doutor explicasse um pouquinho para a gente. Então, em primeiro lugar, quero agradecer o convite por estar aqui, inclusive com uma especialista da área. Como a gente até estava conversando anteriormente, paralisia cerebral é um termo extremamente vasto, heterogêneo, de uma condição, né? Se a gente vai bem no ímpeto da palavra paralisia cerebral, significaria uma alteração motora, de motricidade do paciente, da pessoa. O que nós sabemos hoje é que ela é um distúrbio não progressivo neurológico, porque é um dano que ocasiona no cérebro, no sistema nervoso central, e que invariavelmente ele pode atingir outras condições, como questão sensorial do paciente, cognitivo, de comportamento, a questão social, de interação do paciente com as pessoas. Inclusive, o paciente ele pode ser portador de outras condições, como crises convulsivas, que é a epilepsia. Então, quando a gente fala sobre paralisia cerebral, a gente fala de uma condição que foi gerada por um dano cerebral, mas que ela engloba várias manifestações clínicas diferentes, não existe uma modalidade única de apresentação, e é muito importante a gente entender, e esse eu acho que é realmente muito importante, os fatores etiológicos. O que é isso? É de onde é que vem, ou por que surge uma paralisia cerebral numa pessoa. Porque a paralisia, o termo assusta, impacta, mas o que as pessoas precisam entender quando surge isso é que a gente tem muita coisa a se fazer. Embora a definição seja de algo não progressivo e talvez estabilizador, estável, a gente sabe hoje que a gente consegue modular uma resposta neurológica e a gente consegue modificar a condição de uma pessoa. Então, em primeiro lugar, que eu acho que é o mais importante, o paciente que é portador de uma paralisia cerebral, ele não é um portador sozinho, né? Ele tem uma família que está junto com ele, tem um pai, tem uma mãe, né? Tem o cuidador, e muitas vezes é uma condição que não atinge só o paciente, mas sim a família toda. Então é uma condição que muitas vezes adoece a família toda. Então as pessoas têm que entender que chegou um diagnóstico desses ou uma suposição diagnóstica, elas têm que buscar ajuda. E aí engloba o pediatra, engloba o neurologista, né, ou futuramente o neurocirurgião,
engloba uma terapia multidisciplinar, vão buscar fisioterapeuta, psicólogo, terapeuta ocupacional, outras áreas, porque são vários profissionais que vão ajudar essa pessoa. Posso abordar um pouquinho mais? Vai, o tempo é teu. Como eu mencionei, o termo ele fala muito sobre a questão motora, mas como o diagnóstico ele se dá justamente nessa fase bem precoce de idade, recém-nascido, às vezes até o diagnóstico pré-natal, a gente vê que o desenvolvimento neuropsicomotor daquela criança, por uma alteração motora inicial, pode ter comprometimento de outras funções, como eu mencionei anteriormente. Então, a questão sensorial, né, integrativa, a comunicação, a fala, a visão, todas essas condições elas podem ser afetadas por um prejuízo motor inicial. Então, é isso que a gente tenta modular e modificar com o andar da carruagem. Essa é a definição, perdão. Definição essa. É um distúrbio neurológico não progressivo que pode atingir vários sistemas. Motor, sensitivo, cognitivo, emocional, né, de comunicação, alimentar, de fala. Essa é a definição. As causas são as mais variadas possíveis. A gente tem condições pré-natais, ou seja, antes do nascimento, como as malformações que a gente pode já identificar em todo o acompanhamento pré-natal da gestante, as doenças infecciosas pré-natais, né, as TORCHs, que a gente chama, que é a toxoplasmose, citomegalovírus, lesões herpéticas, todas condições que elas podem ser evitáveis, né? E claro, as doenças neonatais ali do nascimento, seja um parto mais difícil, embora não seja o mais comum, né? Isso é importante, porque muitas vezes a gente lembra, deu paralisia cerebral porque o parto foi difícil, a criança ficou com anoxia, hipóxia cerebral, que é a falta de oxigênio no cérebro. Mas a gente vê hoje que o grande percentual, na realidade, não é esse. O grande percentual são muitas vezes fatores modificáveis. Claro que a gente tem os condicionamentos genéticos, as malformações que também contribuem, mas isso a gente tem que ter um acompanhamento. Então, por isso que o planejamento familiar, né, quando a mulher ela quer gestar ou identificou uma gravidez, ela tem que ser acompanhada desde o início, para a gente identificar essas alterações e tentar poder corrigir, quando possível, da forma mais precoce. Calma, vamos chegar na Dalva. O que eu gostaria que a gente conversasse um pouco com a Dalva, tu falou muito da questão de tratamento, né? Mas o que essa mãe, esse pai que chegou com um diagnóstico que não sabe direito nem interpretar esse diagnóstico, o que ele significa, o que ele deve fazer, qual é o primeiro passo dessa busca por tratamento? Na verdade, a gente tem que identificar quais foram as sequelas, de certa forma, que restaram, né, dessa condição. Qual a condição que está essa criança, o que ela precisa. Conforme a área que teve a lesão, ou conforme a malformação que gerou essa condição, então a gente tem que identificar, é uma área de fala, vai precisar de uma fonoaudióloga, é uma área motora, vai precisar de um fisioterapeuta, tem uma alteração sensorial, vai precisar do terapeuta ocupacional. Então, geralmente, quem faz esse primeiro momento, o pediatra encaminha para o neuropediatra, e o neuropediatra indica quais são as terapias que vão precisar. E aí, geralmente, uma das terapias que a criança sempre precisa é a fisioterapia, né? A fisioterapia especializada, ela é diferente daquele profissional generalista, é uma fisio que você tem um enfoque e uma abordagem diferente da área da neurofuncional. E aí, a gente muitas vezes é o primeiro profissional ou terapeuta a começar a tratar propriamente a condição. E a gente também, identificando, sugere voltar para o neuropediatra, para uma fonoaudióloga, ou sugere encaminhamento para a fonoaudióloga. Vai depender muito das áreas lesadas, das dificuldades apresentadas pela criança. Então, às vezes tem crianças que vão precisar somente de uma fisioterapia, mas tem criança que vai precisar de uma físio, de um terapeuta ocupacional, de um fonoaudiólogo, do nutrólogo, do neurocirurgião, do neurologista. Então, às vezes são crianças que as famílias passam o dia a dia delas em função de terapia, em função de médico, né? Tem criança, na paralisia cerebral, eles não ganham muito peso, então tu precisa desde o nutri ao nutrólogo, ao gastroenterologista, muitas crianças usam gastrostomia, não conseguem nem se alimentar. Então depende. A gastrostomia é uma alimentação por sonda. E a gastro seria já nem mais pela sonda, mas direto uma cirurgia por um bóton direto no estômago. Então a paralisia cerebral ela é muito ampla. Então a gente tem crianças leves que só vão precisar de uma fisioterapia, mas a gente vai ter criança
muito grave, que vai estar precisando desde a alimentação, que não vai ser via oral, então todos os profissionais envolvidos, né? Então é muito amplo, a condição depende, a gente precisa realmente uma boa avaliação para saber o que essa criança vai precisar, para nortear essa família e falar o que eles vão, quais as terapias que vão ser escolhidas, né? Bom, falamos de níveis, né, de tipos de manifestação, de dificuldades. Existe níveis de classificação da paralisia cerebral? Sim, existe. Em relação à minha área, que é a função motora, a gente tem um sistema de classificação internacional de funcionalidade da função motora grossa. Então, é olhada mais a função motora grossa, como se a criança consegue engatinhar, se a criança consegue caminhar, se ela consegue se manter. Então, é olhado tanto a questão de postura quanto de movimentação. E aí, a gente vai ter criança nível 1, 2, 3, 4 e 5. Isso é uma classificação utilizada no mundo inteiro. E a gente consegue avaliar até os 2 aninhos o que essa criança consegue fazer. E a gente tem uma previsão, então, para poder escolher as terapias ou saber como vai ser futuramente essa criança. Então, a criança nível 1, a gente sabe mais ou menos como é que ela vai ser com 4, com 6, com 8, com 10, com 18 anos. Então, a gente consegue tanto saber eleger as terapias, quanto também orientar essa família do que eles vão precisar lá na frente. Então, a criança nível 1 é a mais leve, a 5 é a mais grave. A criança nível 5, um exemplo, ela vai precisar de uma cadeira de rodas e não vai conseguir nem tocar a cadeira. Um adulto vai ter que tocar a cadeira. É uma criança que não controla muitas vezes nem a cabeça e não consegue ficar sentada, não tem controle de tronco para ficar bem sentado numa cadeira. Então, essa criança, por exemplo, vai precisar de uma cadeira adaptada, adequada para ela, porque senão vai gerar escoliose, vai gerar outras coisas. Então, é muito relativo, mas esse sistema ele funciona para nortear a gente, para saber como é essa criança lá no futuro, porque a gente não pode esquecer que eles vão virar adultos, né? E a gente tem que estar pensando já, desde agora, desde bebezinho, em como ela é. Então, com 2 aninhos a gente consegue ter uma boa visão já da classificação e sabe também como vai ser essa criança futuramente. Bom, falando da questão, saindo um pouco da infância e falando da questão de futuro, existe prognósticos de longevidade para crianças com níveis diferentes? Sim, né? Como a Dava comentou, a gente tem níveis diferentes, mas até para ficar uma coisa bem fácil de entender, a gente tem apresentações motoras diferentes, né? A gente, voltando mais para a parte motora, que isso é o que causa muita incapacidade e funcionalidade ou não de um paciente. A gente tem um paciente que ele pode ter uma hemiplegia, ele pode ficar sem mexer um lado do corpo. Ele pode ter a diplegia, que a gente chama, que é quando não consegue mexer as pernas, que isso é bem comum no prematuro, aqueles que fazem a hemorragia da prematuridade, da matriz germinativa, que é bem na região central do cérebro. Tem aqueles casos que as crianças elas têm as quadriplegias, que é os 4 membros sem movimentação. Isso é muito de motricidade. A pessoa ela se torna afuncional ou com uma limitação funcional por essa parte motora. Mas a gente tem outros condicionamentos, como os quadros discinéticos, que são aqueles casos em que a criança ela tem movimentos anormais. Então são movimentos, a gente chama de coreia, de atetose, que são movimentos sinuosos, por vezes grosseiros, com distonias, que são contrações episódicas grosseiras e que muitas vezes trazem dor. A dor é uma coisa que também acompanha muitas vezes esse paciente. Então, a gente tem graus diferentes e, dependendo do grau, a gente tem uma perspectiva maior de sobrevida, né, de follow-up, de segmento ou não. Bom, por que eu comentei sobre essa questão de motricidade? Porque quando a gente tem um paciente que tem mais plegia, né, essa ausência de movimento, muitas vezes com a evolução o paciente ele vai ficando espástico. O que é espástico? Rígido, duro. Então, ele começa a ficar realmente contraído com mudança postural evolutiva. Então, muitas vezes ele começa a ficar com mudança de todo o eixo gravitacional, de coluna, de membros. E aí é que a fisioterapia, principalmente, ela tem um papel fundamental, tanto na questão de liberação miofacial, de auxílio de mobilidade, né, de tendência a um movimento novo, né, que é a neuroplasticidade. E os outros pacientes que têm um lado mais de movimentos involuntários, a gente sabe que o tratamento ele também modifica com o tempo.
Então a gente engloba a parte farmacológica de um paciente, mas a gente tem medidas intervencionistas também, né? Que são um passo mais para frente. Isso é importante também frisar. Porque o paciente que ele vai ficando mais velho, quanto mais espástico ou mais distônico, a gente tem medidas para serem feitas, né? São medidas bem específicas, algumas um pouco ou mais ou menos agressivas, mas existem. Não sei se tu queres comentar alguma coisa, Dalva. Pode. Por exemplo, sobre espasticidade, essa rigidez a longo prazo, né? Além dos remédios que a gente usa, como o baclofeno, que é uma modalidade de medicação, hoje a gente consegue, inclusive, implantar na coluna, né, bombas de baclofeno, né, ou bombas até de morfina, se o paciente ele tiver muita dor. Isso são feitas graduações para a gente quantificar os níveis de cada paciente. Então a gente coloca um catéterzinho a nível ali da coluna, no canal raquidiano, na proximidade da medula, que vai liberando medicação gradativamente numa posologia, que a gente faz cálculo de dose, e gradualmente todo dia vai sendo liberada uma quantidade X de medicação. Isso aumenta a qualidade de vida dele, totalmente, né? Tanto para liberação dessa rigidez, como para manejo de dor. Porque isso a longo prazo, essa rigidez muscular pode gerar dor, e a dor é uma coisa que a gente não deveria conviver com isso, né? Então todas as medidas que a gente pode utilizar, elas devem ser utilizadas. Porque conviver com dor hoje é inconcebível praticamente, né? Então, são medidas que a gente tem. Além disso, a gente tem outras medidas, né, para a espasticidade em si, como a risotomia dorsal superseletiva que a gente faz, que é uma neurocirurgia bastante moderna, que a gente usa uma neurofisiologia transoperatória, que é como se fosse um mapeamento. A gente identifica os nervos sensitivos, motores e quais estão danificados ou não e secciona, corta eles, para eles perderem a função e, de uma maneira um pouco grosseira, a gente cortar o reflexo, o arco reflexo. E essa rigidez que a criança tem começa a se soltar. Então ela libera um pouco essa rigidez, porque além da dor, a rigidez, dependendo do grau, ela causa muita dificuldade de motricidade e de cuidado dos terceiros, né? Um pai e uma mãe hoje que tem uma criança quadriplégica, hiperespástica, é uma criança que a gente tem dificuldade inclusive de higienização. Você vai dar banho numa criança que você não consegue esticar o braço, às vezes, de tanta rigidez, né? E de dor, a criança faz faces de dor. Então, a gente tem algumas medidas, às vezes, um pouco mais agressivas, nesse sentido cirúrgico, mas que trazem uma melhoria a longo prazo. Então, a criança, no segundo, terceiro dia, já está fazendo fisioterapia, ela já tem uma resposta direta, começa a soltar. Não são milagres, mas são melhorias. Né? E outras condições, além da espasticidade, que é importante, é as distonias, esses movimentos distônicos grosseiros, agressivos, que a gente tem cirurgias, inclusive, bastante modernas, como o DBS, que é o Deep Brain Stimulation, que são estimuladores cerebrais profundos por neuronavegação, né? São colocados eletrodos de profundidade cerebral em campos bem específicos que a gente consegue modular, ativar ou inativar determinadas zonas para melhorar essa questão de movimentos involuntários. Similar à doença de Parkinson, que popularmente ficou muito mais conhecida, dos tremores que as pessoas reduzem. Então, é colocado um marca-passo, a gente consegue controlar e neuromodular dessa maneira. E existem as terapias não cirúrgicas, não invasivas, que engloba muito a questão das estimulações cerebrais transcutâneas, né? Que eu acho que a Dalva também pode comentar. Pegando a linha de raciocínio do doutor, a espasticidade, ela pode ser também, ela também tem graus, tá? Ela pode ser leve, mas ela também pode ser mais grave, a ponto de precisar lá adiante uma risotomia, né? Mas o que é importante falar, a espasticidade também a gente não consegue, não tem nada que cure ela. Então a gente tem que ter um manejo da espasticidade. E como é que a gente começa lá naquele bebezinho pequenininho, pensando se adiante a gente já tem essa visão que ele vai ter problemas. Então a gente tem que pensar num bom posicionamento, numa boa terapia, orientar esses pais de como posicionar essa criança. A gente vai ter no segundo momento, se você não cuidar da espasticidade, você vai ter encurtamento, aí você tem tenotomias, depois você vai ter uma criança, 95% das crianças com espasticidade luxam o quadril e eles precisam de uma cirurgia grande.
Então, assim, tu tem que ter esse cuidado, essa vigilância. Hoje o mundo inteiro fala em vigilância do quadril dessas crianças, porque vai luxar. Então, imagina que de cada 100 crianças, 95 com espasticidade vão ter luxação e vão precisar de uma cirurgia. Então, como tem todo esse manejo, então a espasticidade tu tem que ir desde pequenininho, né, olhando para ela, porque lá adiante, senão a gente vai ter uma criança que vai precisar de muito procedimento. E aí depois, então, da tenotomia, você tem botox, você tem a medicação, você tem bomba de baclofeno, tem a risotomia, mas é interessante que os pais saibam que precisamos ficar vigilantes em relação a essas questões que vão decorrer das deformidades da espasticidade não tratada. Então, é importante isso, porque senão adiante a gente vai precisar de muito procedimento, né? E muda a qualidade de vida dessas crianças. Essa era a minha pergunta para vocês agora, a questão, a gente falou muito de tratamentos com nomes bonitos, nomes um pouco mais complicados de falar, mas qual é a importância da gente começar esse tratamento e em que momento a gente deve começar ele? É logo que o bebê nasce, é logo que vem o diagnóstico, tem que esperar até os 2 anos para confirmar o nível? Como é que funciona e qual é principalmente o problema da gente não fazer essas terapias de forma correta? O que isso pode acarretar? Vai piorar o grau da condição da pessoa ou ela impede de evoluir no sentido de melhorar uma qualidade de vida? Eu acho que ambas as coisas. Você vai piorar a condição daquela criança, você vai deixar de ganhar algumas coisas que você poderia ganhar, né? E o tratamento, ele começa, assim, o mais precoce possível. Então, se é uma criança que você lá no hospital sabe que teve uma alteração, uma intercorrência, ou se é uma criança que você já viu que tem uma má formação, ela precisa imediatamente começar com as terapias, tá? É imediato. Eu recebo, às vezes, pessoas, familiares que já sabem lá no hospital o que aconteceu, o que já tem, e que saiu do hospital, a criança já pode vir para fisioterapia. Bom, as crianças recebem fisioterapia dentro da UTI, né? Elas recebem fisioterapia dentro do hospital desde o primeiro dia de vida, se for, claro, tiver com condição estável, né? Com a prescrição médica, mas não tem hora para começar, tendo um diagnóstico, ou sabendo também, mesmo que não tenha o diagnóstico, mas sabendo que ocorreu algum problema que poderia, ou alguma condição que pode levar, a gente não espera, porque não tem essa questão que sempre, tem o tempo da criança. Não, a criança não tem, o tempo está passando e está perdendo. E a criança, ela está num processo de maturidade neurológica, e às vezes a gente está perdendo a maior oportunidade de tratamento, porque a neuroplasticidade nessas crianças, ela está acontecendo, né? O que é neuroplasticidade? É uma forma do cérebro ir se adaptando aos ambientes externos, né? Então ele vai integrando funções e adaptações àquele momento. Então é a forma do nosso cérebro ir se formando, digamos assim, de uma forma um pouco grosseira. E uma coisa bem importante que agora a Dava estava comentando, o diagnóstico ele é complexo. Né? A gente não olha para uma criança e diz assim, essa criança tem paralisia cerebral. Isso é uma coisa que tem que ficar bem claro. Quando nós examinamos uma criança, na fase inicial, quando ela chega até nós, a gente tem reflexos que a gente avalia na criança, a gente tem movimentos que a gente espera em cada momento da vida da criança. Então a gente espera reflexos logo no nascimento, que são os reflexos mais primitivos, com 1 mês de idade, com 2 meses de idade, com 3 meses de idade. E são essas modificações de reflexos, de movimento, que nos fazem linkar que talvez tenha alguma coisa diferente que a gente precise prestar mais atenção, quando a gente já não tem esse diagnóstico no pré-natal. E é a partir daí que é feito exame físico, exames de sangue, neuroimagem, né, uma ressonância de crânio eventual. Muitas vezes é feito um eletroencefalograma para avaliar se essa criança ela possa ter alguma descarga leptogênica, crise convulsiva. Então, o diagnóstico, não existe uma receita de bolo. Isso que é bem importante. A gente olha para a criança, a gente examina, a clínica é sempre soberana, e a gente lança a mão de exames complementares. A partir daí, a gente consegue quantificar os graus da paralisia e identificar as áreas que estão lesadas e as possíveis áreas que a gente consegue estimular na criança. E aí é que a gente consegue linkar essas questões de tratamento. A gente tem muitos fluxogramas, protocolos assistenciais para cada modalidade, né, de paralisia, seja uma paralisia mais espástica, uma paralisia mais distônica, uma paralisia mista. Então,
dependendo de cada forma de paralisia, nós temos protocolos diferentes para se seguir. E o importante é que não existe um profissional que é mais ou menos importante. A criança ela tem que ser inserida, ter uma integração médica, social bastante vasta. Então vai o psicólogo, vai o fono, o pedagogo, são vários profissionais que eles têm que participar da vida dessa criança, seja na fase bem inicial ou mais tardia. Mas a gente não pode retardar diagnóstico, a gente não pode retardar tratamento, porque isso modifica o prognóstico da criança. Porque justamente no primeiro 1 ano de idade é o que a gente tem o pool cerebral, a gente tem uma grande plasticidade, uma grande formação cerebral. Então a criança, a gente consegue funcionalmente ativar algumas áreas. E é ali que a gente precisa linkar, estimular, integração sensorial, né? Fazer ela ter contato, ação. Então, o mais precoce possível. Suspeitou, diagnosticou, começou a tratar. Isso no sentido de, nessa janela de tempo, a partir dos 2, 3 anos, a gente já não tem mais esse grau de evolução que essa paciente poderia ter. A gente continua tendo, porque a neuroplasticidade, ela é a capacidade do cérebro de se reorganizar frente a qualquer situação. Então, hoje, se eu quiser aprender algo novo, eu consigo. Um idoso também consegue. Só que o idoso não vai ter a mesma neuroplasticidade, por exemplo, da criança, que está em formação naquele primeiro ano. Mas não que a gente não possa, porque senão não teria fundamentação. A minha área, por exemplo, após um AVC, um paciente conseguir reaprender algum movimento. Então, a neuroplasticidade é essa capacidade do cérebro. E o que a gente tem que falar, que é muito importante, que os estímulos externos moldam muito. Então, o ambiente que essa criança está inserida, que vai moldar muito essa melhora a neuroplasticidade. Se você não tiver um estímulo, não acontece nada no cérebro. Então, a neuroplasticidade é uma capacidade de aprendizado. Só que eu preciso dar a oportunidade para que ele aconteça, porque ele não acontece sozinho. Então, é frente a situações que o cérebro vai se adaptando e criando novas conexões, né? Isso quer dizer o quê? No sentido do dia a dia da criança? Tirá-la de casa, levar para fazer outras atividades? Tudo isso influencia, tudo. Tanto um posicionamento lá na caminha, na cadeirinha, quanto a experimentar um ar livre, ir para uma escola, brincar com outras crianças. O ambiente vai moldar sempre. Então, se eu não recebo estímulos, se eu sou privado de estímulos, se eu hoje ficar privada de qualquer estímulo, modifica todas as minhas questões, desde cognitiva, mental, motora. Então, qualquer pessoa privada de estímulo, ela vai ter dificuldades. Então, a criança, muitas vezes, a gente vê um retardo cognitivo, mas não tem uma lesão na área frontal, que seria essa área. Mas é porque aquela criança não pôde ter a experiência, ela não experimentou o que outra criança da idade dela teria experimentado. Então, a gente, às vezes, tem um atraso no desenvolvimento até cognitivo, mas decorrente da não experiência, decorrente de não ter recebido estímulos, e não propriamente de uma lesão física naquela área. Bom, a gente falou bastante, mas eu queria saber um pouquinho dessa parte que vocês veem pacientes em consultório, da criança que vai para a escola, da criança que acaba sendo inserida, muitas vezes num ambiente onde ela não consegue acompanhar o conteúdo escolar direitinho, como se espera de outras crianças, mas o que isso traz de benefício para ela, né, no desenvolvimento dela. Muitas vezes as pessoas questionam, mas a criança não consegue aprender, não consegue acompanhar a turma. Mas muitas vezes o estar inserido ali não é nem tanto pela questão cognitiva de aprendizado, mas sim pelo relacionamento, pela socialização, por poder estar com crianças da idade dela, de poder vivenciar isso, é aquilo que a gente estava falando. Então, às vezes, o enfoque, claro que se tiver capacidade de aprendizado é para isso também, mas é de poder estar inserida no ambiente escolar, no ambiente que seria propício para a idade dela. Então, a criança hoje ela tem direito à fisioterapia em si. Hoje eu tenho que olhar sempre a capacidade da criança e não a dificuldade. Então, ela tem direito de fazer participar de tudo que a deixa feliz e do que ela quer. Então, nem sempre o meu objetivo é o objetivo da família ou da criança. Então, eu tenho que estar centrada nessa família, nessa criança e ver qual é o objetivo deles. E ela tem direito a participar, não importa se de cadeira de rodas, não importa se caminhando, não importa se de andador ou de muleta ou no colo. Ela tem direito a participar de tudo que a deixa feliz.
Bom, e no ponto de vista da evolução, né? Os anos vão passando, a criança vai evoluindo, vai crescendo, aquela criança já se tornou um adolescente e chega na vida adulta. O que a gente pode esperar no sentido de prognóstico, de longevidade de vida desses pacientes que têm a paralisia cerebral? A paralisia, como a gente mencionou bem no início, ela é bastante vasta, né? É um termo bastante heterogêneo de diversas condições, né? Os quadros mais graves, a gente sabe que o nosso segmento, ele vai ser um segmento mais curto em relação à sobrevida, né? E a funcionalidades, né? Mas aquela criança que ela tem uma paralisia intermediária, que a gente consegue estimular, que a gente consegue modificar, a gente sabe que ela vai ter um segmento a longo prazo bastante positivo. E isso que é importante, a questão da integração social. A criança, ela ter o estímulo externo e se adaptar a ele. Então, a gente consegue, hoje uma criança com paralisia, especialmente motora, ela consegue ser funcional, ela consegue se integrar socialmente, ter funções, ter profissões, ter uma vida normal ou muito próxima do normal, né? E eu reforço, claro e é evidente que existem graus diferentes da paralisia, mas o que eu quero mencionar com isso é que sim, a gente integrando, tratando, a gente consegue trazer um benefício a longo prazo muito positivo. Então, se a criança ela tem algum déficit, eu lembro muito, não vou mencionar nomes, mas eu tenho uma criancinha que eu acompanhei e acompanho até hoje, à distância agora, que ela fez era prematura, uma hemorragia da prematuridade, ela ficou parética, né, alteração de membro inferior, fez reabilitação, segue com reabilitação, hoje ela está conseguindo correr, brincar, o sonho dela é ser médica, e se Deus quiser vai ser, né? O que eu quero dizer com isso? A gente tem que estimular. A criança com paralisia, a gente estimula, a gente dá ação, reação e tem que integrar. A gente sabe que, como eu mencionei, são graus diferentes, mas eles têm possibilidades a longo prazo e eles têm que ser integrados socialmente. O que a gente vê muito também são adultos agora, né? São crianças. Hoje mudou muito a questão de informação, o acesso às questões de terapia. Então, o que a gente vê são crianças que não são mais crianças com paralisia cerebral, mas se tornando adultos. E uma preocupação que a gente tem que ter é como vão ser esses adultos e o que a gente vai oferecer para eles. Porque assim como eu, como você, a gente precisa, para evitar algumas condições adiante de AVC, Parkinson, infarto, Alzheimer, de atividade física, hoje a gente sabe que a gente precisa disso para evitar. Essas crianças também, o que elas estão fazendo, como elas estão quando elas se tornam adultos, que atividades que elas fazem, porque elas passam uma vida às vezes na terapia mas chega uma hora que nem eles se tornaram adolescentes, adultos jovens, eles não querem mais estar indo para fisioterapia. E que atividade a gente vai oferecer? Então eu vejo que tem muita dificuldade quando eu quero dar alta para esse paciente, para que ele siga a vida fazendo outras coisas que dão mais prazer do que ficar ali trancado na fisioterapia uma vida toda, né? E o que a gente pode oferecer? Então, hoje tem estudos mostrando que esses adultos, jovens com paralisia cerebral estão fazendo, só 13% deles faz o que deveria ser feito de atividade, para não prejudicar ainda mais essa condição de saúde. Então, a gente tem que olhar muito para o que essa criança faz quando ela não está na terapia. O que ela está fazendo em casa? O que a família está proporcionando? O que a sociedade proporciona de movimento, de atividade, de esporte adaptado? Hoje, quando eu quero dar alta, eu não tenho um esporte adaptado para encaminhar essas crianças ou uma atividade física. Essas crianças não, que se tornaram adultos, né, adolescentes. Então, a gente tem ainda uma grande dificuldade que a sociedade não está preparada. O problema não é eu ser cadeirante, né? O problema é a sociedade me permitir acesso de cadeira de rodas às coisas. Eu acho que no Brasil, de modo geral, a gente tem uma grande dificuldade. Tem crianças que vão para fora do país e fazer uma viagem e depois não querem voltar, porque lá elas conseguiram ter acesso ao shopping, à rua, ao parque, a tudo que elas tiverem vontade. E eu acho que o nosso grande objetivo, a nossa grande luta seria não importa como essa criança vai fazer, mas que ela consiga fazer. Nem que seja de cadeira, um pai levando, ou ela andando sozinha, que o grau 1 consegue caminhar e até correr, mas o grau 5, um adulto tem que tocar essa cadeira. O adulto, ele não toca sozinho, o adulto tem que levar essa cadeira. E é ter condições, e a gente vai em repartições públicas, onde a criança não consegue ter acesso. Às vezes é uma área da saúde e a criança não consegue acessar se for de cadeira de rodas, né? Então, acho que
A gente tem que pensar nessa população que está envelhecendo, que vai envelhecer graças aos cuidados, ao avanço da medicina, né, e das terapias, mas temos que pensar realmente como vão ser esses adultos e o que a gente vai proporcionar para eles, se eles quiserem fazer algo, né? Bom, no início do programa a gente falou que a criança, ela, né, muitas vezes a paralisia cerebral não é só na criança, mas ela atinge toda a família. Então eu queria que a gente conversasse um pouco sobre esse apoio psicológico, sobre esse apoio também para aquela mãe, para aquele pai, ou para toda a estrutura familiar, né? A gente falar da importância da família nesse momento também, e da família saber se cuidar, saber cuidar de si, cuidar para que possam cuidar da criança. Toda vez que os pais recebem um diagnóstico, né, nessas condições, é inevitável que cause um impacto, né, bastante importante pessoal. E é evidente que ninguém quer um tipo de condição nesse aspecto. Então, o que as pessoas elas têm que entender em primeiro lugar é que elas não estão sozinhas, né? Existe uma rede de apoio bastante importante, grande. Elas não devem e não podem, de maneira introspectiva, se resguardar e querer guardar aquele problema só para elas, né? Ficar com a criança só em casa, só com eles, né? Se resguardar, muitas vezes tem até vergonha, às vezes, da condição. As pessoas têm que entender que existem pessoas que estão treinadas, habilitadas e prontas para ajudar. Então, elas devem se recorrer a essas pessoas, né? E buscar essa rede de apoio. E devem ter apoio e suporte psicológico, né? Inclusive para elas, porque você imagina hoje uma condição bastante importante, bastante grave, né? Uma paralisia cerebral totalmente dependente de terceiros. É uma criança que ela vai precisar 24 horas de alguém do lado. Então esse pai e essa mãe, se não dividir as funções, se não dividir esse anseio, né? Esses medos, essa tristeza que realmente surge no primeiro momento, ela vai adoecer junto, né? Então a gente tem que entender que a gente está todo mundo junto, né? E a gente precisa dessa socialização e a gente precisa crescer muito como sociedade, né? A gente precisa integrar e melhorar essas condições para esse perfil de ser humano. A gente precisa integrar, trazer para nós o problema, porque senão a gente sempre acha que esse problema é muito distante, até que chega próximo de nós. E no teu consultório, o que tu vê, assim, da criança o familiar que vem com a criança, que vem com aquele jovem, o que tu consegue dizer para essas famílias que acha importante que esse pessoal que está em casa saiba? O que eu acho importante sempre, e que eu friso muito, assim, que a criança, ela não precisa, porque falando da minha área mais motora, né, que a criança, ela não precisa caminhar para ser feliz. Porque eu vejo muita expectativa do familiar, muita expectativa da sociedade sempre em relação assim, precisa caminhar. E aí um exemplo que eu gosto de dar é assim, se nascer uma criança cega, alguém diz que ele precisa enxergar para depois ser feliz ou para depois ser inserido na escola. Então eu acho assim que o que deixa essa criança feliz é poder participar. Então eu tenho que sempre perguntar para a criança, né, o que te deixa feliz, o que você gostaria de participar ou de fazer, e a gente adaptar. O segredo de tudo não é claro que se tiver uma chance de caminhar, a gente vai fazer a melhor terapia possível para que isso aconteça. Mas a gente não pode ficar, porque eu vejo muitas famílias esperando que a criança primeiro caminhe. Quando ela caminhar, quando isso, aí a gente vai fazer tal coisa. Não, se ela não caminhar, quais são as condições que a gente vai dar para ela poder participar igual, sem caminhar? A gente tem um estigma muito grande assim, na sociedade em relação a caminhar. Qualquer paciente, qualquer condição. Se não caminha, não é feliz. Não, ele pode ser feliz de cadeira de rodas, de andador, de muleta, desde que ele possa participar. Então, o grande segredo hoje que eu tento passar para as famílias é a gente não botar essa expectativa em cima da criança, né, de que ela tenha que caminhar para ser feliz, porque eu ouço muito isso, mas sim que ela tem que participar. Então, o segredo hoje é participar. O que dificulta ela de participar, né? Claro que vai fazer a terapia para tentar ter a melhor capacidade possível dentro daquela condição. Mas o importante é participar, independente se ela já está caminhando ou não. Uhum. Eu tive uma criança com ataxia, com movimento involuntário, as distonias, né? E essa criança tentava escrever e não consegue. Ela tem 7 anos, mas um cognitivo muito bom. Ela não consegue fazer um círculo com a mãozinha porque a mão não para pela coordenação. E a escola não estava entendendo isso.
E chegou ao ponto de eu ter que falar isso para a mãe. Ó, vai lá na escola e fala o seguinte: se fosse cego, iria primeiro ter que enxergar para depois alfabetizar? Então, assim, vamos adaptar. Foi dado um notebook para a criança, é a primeira a terminar as atividades. Porque hoje em dia, quem de nós escreve ainda? Muito pouco. Então, a gente tem que mudar o nosso pensamento. Ele não precisa primeiro aprender a usar o lápis para depois eu ensinar a parte da escola, da educação em si. Então, esse é o segredo, é a gente olhar a capacidade da criança e não a dificuldade. Ali a gente estava centrado em olhar a dificuldade de não conseguir pegar um lápis e não na capacidade cognitiva que ele tinha. Hoje ele é a criança que termina a atividade antes de todo mundo, e antes voltava com todas as atividades para casa para a mãe fazer, sendo que a professora não dava conta nem auxiliar, aí a mãe tinha que dar conta, né? Então é esse olhar que a gente tem que ter, de ver a potencialidade da criança, adaptar o que for possível para que ela possa fazer o que ela quer. Existe vida, né? Existe Com vida. certeza. A gente pensar Com por certeza. esse lado muito mais se a gente tirar o olhar das dificuldades, das limitações e colocar na essência daquele ser humano que a gente está ali. Existe muita vida, e vida para ser vivida, para ser aproveitada. Exato. Nesse sentido, o que a gente pode dizer, né, dessas crianças no sentido de aula, no sentido de alegria, de convívio com os pais? Porque desde a criança que é leve, ela tem a sua personalidade, muito mais do que uma doença. Uma doença não, uma limitação. A criança com mais grave também. Como é que a gente pode ajudar os pais nesse sentido de saber enxergar o seu filho muito além das suas limitações? Aí é um trabalho de toda a equipe mesmo, né? Tem que estar centrado na família, de toda a equipe, e de nós como profissionais, bato de novo na mesma tecla, olhar a potencialidade daquela criança e não só a dificuldade, e tentar fazer com que a família enxergue isso, que tem potencialidade. A gente tem um projeto muito bonito, que já teve repercussão nacional, que é em Porto Alegre, onde tem crianças com nível 4 e 5 querendo andar de skate. E eles adaptam lá com uma estrutura e botam a criança em cima do skate e eles participam. Então, assim, a gente tem que adaptar a sociedade, a gente tem que adaptar adaptar a família também a enxergar esse potencial e não essa incapacidade, né? Sempre se focar na potencialidade. Então, tem crianças que falam com os olhinhos, elas não falam uma palavra, mas elas falam com os olhinhos. E elas estão ali sempre felizes, né? E a gente sempre achando que precisa de muito para ser feliz, e às vezes é de tão pouco, né? Então, é todo um apoio para essas famílias, de uma psicóloga, de bons fisioterapeutas, de bons terapeutas ocupacionais, psicopedagogos, fonoaudiólogos, médicos, pediatra, neurocirurgião, ortopedistas. Eles precisam muito de ortopedista e que entenda de neuro, porque não é aquele ortopedista que está só focado na parte óssea, porque a gente tem que entender que tem uma condição neurológica ali. Se tu mexer só na estrutura óssea e não no restante, que é um ponto que as famílias precisam muito, né, a longo prazo, se não tratado algumas coisas. Então, tem que ter a terapia também, mas tem que ter a vida social à parte, né? Essa família precisa viver, né? Porque às vezes eles não vivem, eles vivem só em médicos, em terapeutas, em 24 horas, com assistência. E é tentar mostrar que pode ter felicidade sem ser em terapia, né? Com lazer, que hoje a ausência de saúde não é, né? A ausência de doença não é só não ter doença, mas aí acho que o médico pode falar melhor, né? Essa questão de lazer social, né? Lembrar sempre que um pai e uma mãe continuam sendo um homem e uma mulher, né? Continuam sendo profissionais também. Eles têm uma condição nova na vida, né? Um problema, mas que nós temos hoje medidas que vão amenizar, melhorar e potencializar algumas condições. Então é importante lembrar que aquele pai e aquela mãe, eles continuam sendo também homem, mulher, profissionais, e eu reforço isso, porque muitas vezes eles, e é evidente, a gente se toca e a gente tem que mudar a posição e se colocar no lugar, né? Isso é empatia, a gente tem que ter em todas as áreas. Mas eles têm que lembrar que eles não vão viver aquela situação não é a vida deles. Aquilo vai fazer parte da vida e a gente vai ter que se adaptar, né? Todo mundo. Mas eles continuam sendo as mesmas pessoas, né? Porque senão a gente vive só um problema e a gente não tenta olhar a solução. Que é isso que a Dalva acho que mencionou e muito bem. A gente tem que olhar as potencialidades que a gente pode aumentar e criar naquela criança e naquela família, né? Porque o pai e a mãe, eles também têm desejos, né? Aquele paciente, ele tem desejos, a gente vai focar nisso. Mas o pai e a mãe, eles também vão ter questões pessoais, do que eles gostariam, do que eles desejam, do que eles
têm de perspectiva futura, o que eles enxergam no filho também. Então a gente tem que tentar realmente conciliar todos esses laços. É complexo, mas existem maneiras. Bom, dentro de tudo que nós já falamos hoje, existe algum ponto que vocês acham importante a gente falar mais um pouco, a gente debater, a gente esmiuçar aqui para a nossa audiência? Ou algo que vocês gostariam de ressaltar, de complementar? Gostaria de ressaltar, assim, que como existe essa classificação internacional de função motora grossa, a gente sabe que uma criança nível 1, 2, ou a 5, que é a pior, 5, 4, por mais que faça muita terapia, a gente sabe que ela não vai modificar o nível. E a gente já tem já mais ou menos como ela vai ser no futuro. Então, acho que a gente tem que focar nisso, a gente tem que entender como é que está a condição da nossa criança, tentar extrair o máximo de potencialidade dela, mas saber que lá adiante não vai ser uma criança 5, ela não vai sair caminhando. Então, isso também tem que ficar claro para a gente se preparar, nortear e para a gente já ir desde agora se adaptando, né? Para que a gente possa, no futuro, fazer com que essa criança participe da melhor forma possível. Porque se a gente ficar esperando uma criança 5, 4, ela sair caminhando, ela não vai ser aquela criança que vai estar de cadeira. Então, às vezes, eu percebo muito dos pais a dificuldade em aceitar uma cadeira de rodas. Aqui no Brasil isso tem muito, fora é mais tranquilo. Lá eles colocam uma criança com 1 aninho e meio, 2 anos numa cadeirinha de rodas já. E aqui no Brasil, quando você fala em cadeira de rodas, os pais se assustam. Mas não adianta, a gente sabe que esse sistema de classificação ele vai nos dar um norte, dizer como vai ser ele quando adulto. Então, quanto antes a gente colocar uma criança que depois vai precisar da cadeira de rodas numa cadeira, não que os pais dizem, então tu tá condenando meu filho à cadeira. Não, não é isso, mas a gente já sabe que norteia isso, mas a gente está deixando de uma criança de 4 aninhos estar numa cadeira e que ainda não caminha, dela explorar o ambiente também por conta própria. Né? Então, se eu fico esperando que ela ande de andador, alguma coisa, ela acaba não aproveitando o ambiente. E como eu falei, muitas alterações cognitivas, elas se tornam de você não poder explorar o ambiente. E uma criança com 4 anos de idade, quantas vezes ela mexeu em tudo, ela andou por tudo, ela explorou tudo. E se eu coloco ela numa cadeira, ela consegue, às vezes, tocar a cadeira e ir lá explorar. Agora, se eu deixo ela deitada numa cama, ela não vai ter essa vivência. Então, é bem importante para os pais, assim, por mais que eu tenha empatia, entendo que dói, talvez, aceitar uma cadeira de rodas para um filho, mas tem que pensar que eu estou privando ele. Se eu não aceito, às vezes, o diagnóstico, a condição, eu privo ele de explorar outras coisas, de estar melhorando também. Importantíssimo a gente falar isso, porque é bem a vivência do dia a dia dentro de casa, né? Pequenas coisas, pequenas decisões, até emocionais, podem fazer uma grande diferença naquela criança. Então, assim, se a gente pensar em criança que não tem deficiência, uma criança com 1 aninho, antes dela caminhar, ela vai transferir o peso numa perninha em 1 hora, 1.200 vezes. E ela, quando ela começa a caminhar, fizeram um estudo e viram que as crianças, elas davam 1.300 passinhos em 1 hora e caíam 70 vezes. Isso era parte do aprendizado motor normal. Então, imagina que se eu privo essa minha criança, só tá lá deitada, e só quando ela vai para fisioterapia 2, 3 vezes na semana, por 1 horinha, e o resto do tempo essa criança fica privada, deitada, mal posicionada, numa cadeira toda torta, não tem como melhorar, sendo que no desenvolvimento motor normal essa criança teria caído 70 vezes. Óbvio que eu não vou deixar essa criança cair, mas a gente tem que entender que é muito pouco que a gente faz para essa criança, para a gente achar que daqui a pouco uma criança grave vai lá adiante sair caminhando. Então, se a gente aceita ou tem bons profissionais para orientar quanto a isso, a gente não priva essa criança por um longo tempo até aceitar essa condição. Né? Doutor, gostaria de reiterar alguma coisa? Sim, paralisia cerebral é um diagnóstico, né, de uma condição. E muitas vezes a gente não consegue modificar isso previamente. Entretanto, existem algumas condições que levam à paralisia cerebral, que existem medidas preventivas. Então, acho que prevenção em que sentido para a paralisia cerebral? Planejamento familiar, né? O fato da gente
querer gerar um filho, ter um filho, envolve, né, deveria envolver pelo menos questão de planejamento, né, questão de um preparo. Hoje a gente sabe que a mulher que vai gestar tem que ter uma suplementação vitamínica, que a gente evita inclusive algumas malformações neurológicas, especialmente de defeito de tubo neural, que significa isso? Eventualmente dá alguma complicação a nível neurológico. Então são fatores sim modificáveis. Nem toda paralisia cerebral é uma malformação, né, genética, é uma condição pré-existente. Muitas vezes a gente poderia fazer algo antes disso. Infecções gestacionais, né, aquelas que eu mencionei anteriormente, as TORCs. Então, uma vez diagnosticada a gravidez ou quero engravidar, ter um acompanhamento gestacional. Isso eu acho que é importante. Porque a gente falou muito do diagnóstico, né, do que é a paralisia, o que fazer. Mas será que antes disso a gente não tem nada? Será que antes a gente não poderia ter feito algo? E eu reforço, evidente que a gente tem condições que, infelizmente, né, malformações, principalmente genéticas, uma anóxia por alguma complicação de parto vai levar a isso. Mas existem coisas que a gente consegue modificar. Então, a gente deveria ter essa questão de planejamento familiar, acompanhamento pré-natal, né, todo esse segmento gestacional, fazer as ecografias gestacionais, porque muitas vezes a gente consegue modificar antes de uma condição que vai estar estabelecida. Importantíssimo a gente ressaltar isso também, a questão da prevenção, Exato. né? Existe como a medicina já chegou lá, a gente pode fazer isso por nós também. Gente, em nome aqui do programa, da nossa audiência, eu agradeço muito a participação de vocês, foi muito enriquecedor o diálogo de hoje. E agradeço também os móveis Reinheimer, a Garbo Decor, o Colégio Sinodal e a Clínica Visualis, patrocinadores oficiais do programa. Muito obrigada pela tua participação. Na semana que vem, o Doutor Podcast está de volta.